Boa noite, guerreiras concurseiras, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Dando início, então, a esse evento que eu organizei, Feminismos Plurais, Equidade de Gênero, Ecofeminismo e a Mulher na Luta de Classes. O feminismo é uma teoria e também um movimento social e político plural, plurirracial e multicultural. Para que ele seja plural, a gente precisa reconhecer as identidades e as idiosincrasias dos sujeitos, das sujeitas que participam deste movimento. A gente deve dar voz e reconhecer os vários grupos etários, étnico-raciais, culturais, de gênero e outros. Essa visão ela não deve ser academicista, mas ela tem que partir de uma perspectiva popular. Na América Latina, o feminismo tem vozes populares, comunitárias, de movimentos locais, bolivarianistas, indígenas, luta pela terra, entre outros. A gente teve, em 1960, a segunda onda feminista, que era conhecida como Women's Liberation. Ela tratava de temas do âmbito privado das mulheres, que eram comuns a elas, como questões relacionadas a sexo, aborto, divisão do trabalho doméstico, e apesar de serem questões da esfera privada, eram tratadas no âmbito político. Afinal, as mulheres no movimento reconheciam que elas viviam essas questões, todas elas. O feminismo latino-americano, nos dias atuais, ele tem a peculiaridade de questionar outros lotes de poder a partir de outras experiências de gênero, como o judiciário, as empresas multinacionais, os governos autoritários e de direita, a desigualdade de renda e o acesso à terra, as ditaduras, a violência sexual, sempre a partir de uma perspectiva popular. As feministas de hoje, elas são protagonistas da feminização das resistências populares. Não há mais como se pensar nos dias de hoje movimento social ou movimento político sem a presença das mulheres. A partir das suas experiências de gênero, as mulheres do feminismo mais atual também questionaram culturas verticalizadas, autoritarismos, hegemonias individualistas, culturas próprias do capitalismo, né? Elas passaram a questionar o individualismo e a ótica utilitarista do capitalismo, que banaliza e naturaliza a desigualdade social e que por isso mesmo não inclui as questões de gênero. Esse capitalismo colonizado, patriarcal, foi uma grande questão sempre, na verdade, para as feministas, mas em especial a partir da terceira e da quarta onda feminista. As mulheres também passaram a questionar a educação focalista, endógena, engessada, racionalizada ao extremo, né? Um racionalismo ao invés de uma racionalidade, substituindo essa educação por uma pedagogia feminista lúdica, afetiva, artística, a dança, o canto, as diversas perspectivas ideológicas emancipadoras. A equidade de gênero, né? Que venha substituir o termo igualdade de gênero, porque os gêneros não são iguais e o que nós queremos é a equidade, é a reparação de direitos. As políticas compensatórias e afirmativas que coloquem a mulher, sim, aí sim, em condições de igualdade com os homens. No mundo, nas últimas décadas, houve um avanço na educação com o aumento do número de
meninas escolarizadas, elevação do número de mulheres no mercado de trabalho e maior presença nos espaços de poder e nas funções de liderança nas esferas pública e privada. As mulheres conseguiram maior acesso à propriedade, à herança de bens ao casar e ao se divorciar, né? Porque nem sempre foi um direito da mulher, o direito à herança. Entretanto, até agora, os ganhos foram parciais. Uma sociedade sem desigualdades sociais de gênero talvez ainda seja vista no século XXI, mas ainda existem muitas barreiras a serem superadas no caminho, obstáculos que precisam ser reconhecidos e colocados no centro das políticas públicas, situando os direitos das mulheres no coração das suas prioridades. O Brasil é um país conhecido por ter uma das legislações mais avançadas do mundo, mas nem por isso a igualdade de gênero foi alcançada na prática, em todas as esferas. Por um lado, as mulheres avançaram e até superaram os homens em algumas áreas, como na educação e na proteção social, né? As mulheres constituíam a maior parte da população analfabeta nos primeiros 450 anos da história do Brasil. Porém, recentemente ultrapassaram os homens em todos os níveis educacionais, inclusive mestrado e doutorado. As mulheres brasileiras atualmente constituem cerca de 60% das titulações em grau universitário. A desigualdade de gênero na educação é reversa e tem se ampliado além do esperado. Mas essa proximidade de uma equidade na educação, esse grande avanço, essa grande conquista na educação não se traduziu para o mercado de trabalho. E mais adiante nós vamos ver isso. A desigualdade de gênero na educação ainda persiste, porque não são todas as mulheres que têm acesso à educação, sobretudo as mulheres do meio rural, né? As mulheres são maioria registradas no Cadastro Único, que permite o acesso da população de baixa renda a vários programas sociais do governo federal. Também são a maioria entre as pessoas que recebem benefícios da Previdência Social, sendo que a legislação atual favorece a aposentadoria feminina com 5 anos de antecedência em relação à masculina. Na verdade, isso está sendo reduzido, né, desde 2019 com a reforma previdenciária. Nós tivemos mudanças e aos poucos a idade entre homens e mulheres vai se tornar igual, ainda que não tenha sido levada em consideração a questão da equidade de gênero, né? Nossas idades vão se equiparar para se aposentar, mas ainda temos um problema muito grande do índice de desemprego das mulheres serem maiores, das mulheres pagarem valores mais altos em alguns itens de consumo, né? De valores mais altos de impostos em alguns itens de consumo que são femininos. E também nós temos uma questão de que muitas mulheres não conseguem seguir suas carreiras porque são cuidadoras do seu lar e têm duplas e às vezes até triplas jornadas de trabalho. Esses dados mais detalhadamente a respeito da mulher no mercado de trabalho podem ser encontrados no IBGE e no IPEA, nos sites destes respectivos portais. Por outro lado, as mulheres brasileiras continuam apresentando menores taxas de participação no mercado de trabalho, maiores níveis de informalidade nas relações trabalhistas e recebendo salários sistematicamente mais baixos do que os dos homens. Embora as desigualdades tenham diminuído ao longo das últimas décadas, o ritmo de redução do hiato de gênero tem sido muito lento ou até ficado estagnado. Contribui para esse fato não apenas as discriminações inerentes ao mercado de trabalho,
mas também as permanências culturais e sociais da divisão sexual entre trabalho produtivo e reprodutivo e as dificuldades práticas e institucionais de conciliação entre família e emprego. O ecofeminismo, ele é um movimento interseccional que ele se originou de muitas mulheres feministas que já estavam relacionadas com o ativismo ecológico e ambiental. O pressuposto desse movimento é de que o capitalismo lucra com os corpos femininos, negros, indígenas e com a natureza. E é por isso que o ecofeminismo visa fortalecer esses segmentos societários e a luta por responsabilidade social e desenvolvimento sustentável. Enquanto que o capitalismo superexplora o trabalho da população negra, da população indígena e das mulheres, ele também superexplora a natureza e faz da natureza a sua geradora de lucro incessante, né? Através de extrativismo ilegal, através de ocupações em terras indígenas, grilagem e outras questões que nós podemos abordar, né? Através do latifúndio, através dos agrotóxicos, da contaminação de terras indígenas com metais pesados. São muitas questões e todas elas envolvem a mulher e todas elas envolvem a população negra, a população indígena e a natureza. Até porque a população negra, indígena, a mulher sempre foram populações mantenedoras da natureza, do meio ambiente e de um ecossistema sustentável. Sempre foram as colaboradoras de um ecossistema sustentável. A reputação e a integridade financeira de Dow Corning foram seriamente prejudicadas pela fabricação defeituosa de implantes de silicone para os seios. Investigações realizadas pelos jornais, agências governamentais e comitês do Congresso descobriram memorandos que indicam que a Dow Corning estava com tamanha pressa em lançar seus implantes no mercado que desprezou ou dispensou pesquisas com animais que mostravam que o silicone vazava dos implantes. A companhia acabou saindo deste ramo e foi obrigada a contribuir com centenas de milhões de dólares para um fundo com responsabilização por danos futuros. Em compensação, outras empresas ganharam grande aceitação por suas práticas socialmente responsáveis e esforços de conservação do meio ambiente. A Dow Corning era uma empresa estadunidense que faliu justamente pela prática irregular, por não fazer as experiências e não ter cuidados com relação à fabricação de implantes de silicone. E algumas mulheres foram implantadas com este silicone e tiveram que recorrer aos tribunais para indenização e fechamento dessa empresa. Vejam quanto é importante a atuação da mulher nas questões sociais de gênero, o quanto é importante a atuação da mulher no ecofeminismo e o quanto é importante que a mulher esteja preparada para lidar com essas questões relacionadas ao que a Naomi Wolf, uma jornalista estadunidense feminista, chamou no seu livro O Mito da Beleza. Seu livro que leva este nome, O Mito da Beleza. Vamos falar mais a respeito do mito da beleza. A Naomi, ela traz um conceito bem interessante a respeito do mito da beleza. Ela denuncia a indústria da moda e da beleza flageladora das mulheres
que causam intervenções, agressões ao corpo, ditam padrões de beleza insustentáveis, reificando a mulher enquanto ser humano, né? Não é nenhum exagero dizer, porque bilhões de dólares são investidos todos os anos em campanhas de marketing para o mundo da moda, dos cosméticos e das intervenções cirúrgicas para estética. A indústria da moda é a segunda indústria mais poluente do mundo, perdendo apenas para a indústria petrolífera, onde há intensa exploração dos corpos femininos. Toda uma indústria anti-envelhecimento, de procedimentos estéticos, cirúrgicos, cosméticos e outros promovem nas mulheres os distúrbios alimentares, a objetificação de seus corpos, o etarismo, a gordofobia, a segregação e a busca por um ideal de beleza fetichizado e intangível, reproduzindo mais e mais o capitalismo. Então a Naomi vai bater nessa tecla, principalmente dos distúrbios alimentares. O livro O Mito da Beleza, né, deixa cair essa máscara de objetificação, de colocar a mulher em subserviência de padrões inalcançáveis. Insistentemente, é uma insistência capitalista de que as mulheres tenham um padrão de beleza inalcançável, inatingível, e quando não atingem esse padrão, tenham sua saúde abalada, inclusive sua saúde mental abalada. A luta da mulher, né? A luta da mulher como um todo, para que a sociedade se torne mais justa, mais humana e mais igualitária, perpassa por todas essas questões. A mulher na luta de classes, sim. Karl Marx já falava a respeito da mulher na luta de classes. Vocês vão encontrar referências no Capital, o Capital 2. Karl Marx já falava naquela época da condição feminina, com um foco muito maior na condição feminina da mulher trabalhadora das fábricas da Revolução Industrial na Inglaterra, com um foco muito mais da mulher que fazia trabalhos artesanais na sua casa, na sua residência, a mulher que gera alguma fonte de renda. Este era o foco maior, ainda que também haja menção ao trabalho doméstico nas obras de Marx, mas mais especificamente nas obras de Engels. Marx e Engels demonstraram em sua obra que a opressão da mulher coincide com o surgimento da propriedade privada e dos meios de produção, e o surgimento das classes sociais. Indicaram que a história de submissão da mulher começa quando ela é afastada da produção social. A primeira ideia sobre o assunto aparece no Manifesto do Partido Comunista, em 1848. Aí está presente a ideia de que somente a socialização da propriedade pode fazer desaparecer a situação de submissão da mulher. Então, essa ideia a gente já encontra no Manifesto do Partido Comunista. No livro A Questão Judaica, fazem a distinção entre emancipação política e emancipação humana, indicando os limites da igualdade jurídica ou formal como instrumento de reversão da subordinação vivida pelas mulheres, numa compreensão de que a subordinação não cessará abolindo-se apenas distinções legais, mas sim buscando transformação em estruturas econômicas e políticas geradoras das desigualdades. A gente vai ter também em 1884, dando continuidade aos estudos de Marx sobre Morgan, Engels, ele publica o livro A Origem da Família, da Propriedade Privada e do Estado, onde analisa as diversas fases históricas do desenvolvimento da humanidade, para comprovar que as mudanças na condição da mulher
sempre correspondem a grandes transformações sociais, ao desenvolvimento da ciência, da técnica, né? Marx já menciona no Capital, brevemente, a ciência, a técnica, como sendo muitas vezes dominadas por mulheres, a técnica de trabalho especializado, né? De trabalho sociotécnico especializado. Quando ele menciona as trabalhadoras de fábricas e também os artesanatos, os artesãos, e toda essa estrutura. Analisa a evolução da situação da mulher nas condições de uma igualdade, na época do considerado comunismo primitivo até a condição da chamada civilização. Mudança que se operou a partir da exclusão da mulher no processo produtivo social. Daí a conclusão de Engels, que eu acho uma conclusão maravilhosa e acredito que vocês também vão gostar. Engels dizia que a emancipação da mulher e sua equiparação ao homem são e continuarão sendo impossíveis enquanto ela permanecer excluída do trabalho produtivo social e confinada ao trabalho doméstico, que é um trabalho privado. A emancipação da mulher só se torna possível quando ela pode participar em grande escala, em escala social, da produção e quando o trabalho doméstico lhe toma apenas tempo insignificante. Bom, meninas, é isso. Eu espero que tenha sido proveitoso esse vídeo. E juntas somos mais fortes, guerreiras concurseiras.